Passou rápido, muito rápido. Mas amém, Deus é bom e Deus tem nos ensinado muitas coisas. Como eu disse aos irmãos no início, eu aprendi muito e continuo aprendendo, ensinando e também fazendo as avaliações dos trabalhos com vocês, porque todos os trabalhos eu vou ter que corrigir, vou ter que ler, e as avaliações eu tenho que revisar para ver se as respostas condizem com as perguntas. Então eu aprendo com vocês dobradamente, e isso é uma alegria para mim, porque Deus tem me ensinado o que é a igreja de fato. Eu tinha uma noção do que era a igreja. Eu achava que igreja era algo horripilante. Quando eu ia para a casa de meus avós, ali na Carol Vaz, eles ouviam a última trombeta, ouviam os hinos antigos de José de Paula, Sérgio Lopes, aqueles hinos arrastando. Aí, Logos. Logos. Aí quando o ônibus subia a ladeira ali da... Como é aquela ladeira? Antes do Palmiúdo, da Baixa de Quinto, subir aquela ladeirona, para ir para lá. Dois Leões, Marineiro. Não, Marineiro. E API. Sim, subir. Palmiúdo. É isso aí. E aí dali você vê o cemitério, que tá do lado. Estrada da Rainha. Não é não? Não é não? É mais lá pra lá, é? Baixa de Quinto então. Aí eu ficava no fundo do ônibus olhando, né? Já com medo de ir para casa de meus avós, porque eu iria ouvir a última trombeta, os hinos antigos. Eu achava que igreja era isso. Era algo horrível, algo que assustava, né? Aí quando subia o ônibus eu via lá o cemitério, juntava o cemitério com a última trombeta, com horrores do Apocalipse. Mas Deus me fez ver que igreja é justamente ao contrário de tudo isso. Igreja é alegria, igreja é paz, igreja é amor. Amém. Igreja é um pronto-socorro, é o hospital. Jesus disse: eu não vim para os sãos, né, os justos, mas sim para os doentes, os pecadores. Jesus é o médico dos médicos, e na igreja aqui é o pronto-socorro. Então hoje eu tenho uma visão mais ampla sobre a igreja, e Paulo, ele teve essa noção em Efésios, na sua epístola aos Efésios, quando ele contempla o mistério que estava oculto. Aquilo que estava oculto, ele consegue ver. Deus revela a Paulo aquilo que estava oculto. Porque a igreja no mundo dos apóstolos é diferente da nossa. Hoje nós temos uma igreja mais organizada, uma igreja edifício, uma igreja CNPJ, mas a igreja dos tempos dos apóstolos, do primeiro século, era uma igreja diferente. Era uma igreja rústica, era uma igreja que não tinha essa ordem que nós temos hoje, ordem ministerial, que eu quero dizer. É uma igreja que ainda estava engatinhando, e Paulo ele contempla isso. E nós vamos ver hoje a questão da liturgia, a ordem de culto. Paulo ele contempla isso, e ele diz aquilo que estava oculto, né? Na presciência, na sabedoria de Deus, ele revelou. Então Paulo, ele entende, ele tem uma compreensão aprofundada sobre a igreja. Se Pedro, ele entendia sobre a igreja, quanto mais Paulo. Quanto mais Paulo. Então, foi de propósito que nós passamos esse trabalho para os irmãos poderem entender também um pouco da visão de Paulo sobre a igreja, né, na sua carta aos Efésios. E acredito que alguns irmãos puderam ter de Deus esse despertamento sobre a igreja. Alguns irmãos até me confidenciaram no WhatsApp sobre a experiência. No finalzinho eu vou dar uma oportunidade para o irmão, que ele vai falar da experiência que ele teve ao fazer esse trabalho. Então, isso me gratifica. Na classe da Paralela, no ano passado também,
Alguns irmãos tiveram esse testemunho, deram esse testemunho dizendo que a partir dali a visão dele sobre a igreja mudou. Então, o objetivo é esse: é fazer com que nós contemplemos de maneira bíblica a igreja. A igreja, certo? Aí Paulo ele fala no capítulo 5 que a igreja é santa, não tem rugas, é imaculada, né? É a igreja que vai morar no céu. Deus vai arrebatar a igreja de dentro da igreja. É essa a igreja que Paulo contemplava. E a proposta de hoje, nós vamos falar rapidamente sobre a igreja e o seu destino final. Aqui eu quero deixar para escatologia. Se já tiver escatologia? A escatologia vai ensinar muito bem. E eu quero me deter mais sobre a liturgia da igreja, certo? Então, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. O texto que nós lemos, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Aí a visão, né, do arrebatamento, né, sei lá, do milênio, né, dos seus anjos. Uma coisa é certa: nós iremos morar nos céus. Isso é certo. Quem duvida está no lugar errado. Paulo disse: olha, se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Nós temos, claro, a vida aqui na terra. Nós temos, mas a nossa vida espiritual ela deve aflorar mais e mais ao passo em que Cristo está voltando. Nós temos que perceber que nós temos que se desgarrar, começar a desgarrar daqui da terra, porque Cristo, imagine se Cristo vier arrebatar a igreja e seus pés estiverem fixados, enraizados na terra, você vai? Não vai. Então começa a desarraigar da terra, começa a se desprender da terra em nome de Jesus. Apocalipse 21, 2. Diz: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que lhe descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo. Essa foi a visão de João. Ele viu que a noiva já estava toda arrumada, adereçada para o seu noivo. Glória a Deus. Quantos já estão preparados? Se Jesus vier hoje, você vai? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma irmã disse que isso já tem uns 20 anos. Aí a irmã era solteira, eu acho que não continua solteira. Aí brincando com ela, ela disse: olha, Jesus vai voltar hoje. Ela disse: não, ele não pode voltar hoje. Mas por quê? Não é alegria, não é o que nós estamos esperando, não. Eu preciso me casar primeiro. Pelo amor de Deus, quer dizer, Jesus vai esperar a irmã se casar? Ele vai ter que me esperar casar. Mas minha irmã, lá no céu vai ser alegria eterna. Não, mas eu quero ter alegria aqui também na terra, Senhor. Vai melhor. E tem muitos que são assim, né? Não, Senhor, não volta hoje, não. Espera para amanhã. Aí chega amanhã: não, Senhor, não volta amanhã, não. Chega para outro: não, Senhor, não volta. Aí fica retardando a volta de Jesus, né? Mas saiba que não é a tua vontade, nem a minha. Ele vai voltar. E quando ele voltar, temos que estar preparados, como a noiva ataviada, como João ele viu aqui em Apocalipse 21, 2. O penhor da esperança é o Espírito que guia a igreja em sua peregrinação histórica. A Bíblia fala aqui em Efésios que o Espírito do seu, Efésios 4, 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selado para o dia da redenção.
Então quem vai nos levar a Cristo é o Espírito Santo. Amém? Amém. Mas para o Espírito Santo nos levar, ele tem que me conhecer e eu tenho que conhecer ele. Eu tenho que ter intimidade com ele, selado. Não pode ser diferente. Eu ter ele só como amigo nos momentos difíceis. Não. Ele é meu amigo presente até nos momentos de felicidade. Ou não? Ele que vai nos levar para os céus. Bretney define com maestria essa caminhada. O quadro bíblico do relacionamento de Deus com o homem começa e termina com uma história real. É uma história real. Nós, quando fomos agraciados por Deus e conhecemos a Cristo, nós recebemos uma promessa. João, na sua primeira carta, ele vai dizer que a promessa é esta: a vida eterna. Romanos capítulo 2, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna está intrínseca em cada um de nós. Nós convivemos na vida eterna ou almejando a vida eterna. E como tal, devemos valorizar isso todos os dias. Todos os dias. Eu costumo dizer aqui na igreja, sempre assim: irmão, se o Senhor não vier hoje, tomara que Ele venha, nos encontraremos tal dia. Mas esse tomara é um tomara de coração. Eu quero que Ele venha mesmo. Aleluia. Não é que Ele tomara assim, tomara, mas o Senhor sabe que eu estou preparado, o Senhor sabe que se eu não vier agora eu não vou. Não, eu quero que Ele venha. Maranata, a hora vem. Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Aí eu pergunto, será que você ora assim? Ou sua oração é: Senhor, me dá, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Aquela boca do me dá, né? Não é os crentes, não é os crentes daqui não, é lá na China, né? Nós temos que ter costume: Senhor, venha assim, porque teu é o teu reino. A oração não é assim, a oração dominical? Porque teu é que venha o teu, porque teu é o que venha o. Quando chega nessa parte, como é que nós dizemos? Vem agora não, Senhor. Ainda tem um bocado de coisa para fazer. Ainda eu vou ser consagrado. Não é assim, não? Que profetizou e que vai acontecer. Tem um hino que diz assim: vamos cuidar com esses hinos, pelo amor de Deus. Que diz assim: é da promessa. Só o sangue. Aqui, isso. Conhece, aqui. Não, cantor, não. Aqui tem três cantores aqui, ó. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece aí. Pega seu contato. Olha aí. Aí pronto, Deus fez promessa na minha. Quantos não tem promessa? Todos nós temos aqui promessa de Deus. Né? Alguém, Deus prometeu que vai ter 10 filhos. Outros. Deixa pro Senhor mesmo. Calado. Uns Deus prometeu que vai ser missionário na China. Ninguém diz amém. Deus prometeu, mas a volta do Senhor não está presa nas promessas. Vai acontecer. Você lembra o texto que Jesus fala assim: e os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Então, o que impera, o que deve imperar em nossas vidas é a promessa absoluta.
que ele Você virá. só dependesse de você. E eu digo os irmãos, não quero ficar aqui não. Aí, tá vendo que logo, né? Agora é. Quantos querem ficar aqui? Diga não. Não. Sério? Deus a começa no jardim do Éden e a consumará na sua própria cidade. O mundo está caminhando para algum lugar, mas apenas o cristão entende de onde veio e qual será o seu destino final. Nós sabemos que o nosso destino final será com o Rei na glória. 1 Tessalonicenses 4,14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Glória a Deus. Aí eu peço aos irmãos que revisem o slide de vocês, para nós não nos prendermos isso. Tem os pré-tribulacionistas, tem os mesotribulacionistas, em algum lugar vocês vão ver midi-tribulacionistas, e tem os pós-tribulacionistas, né? Eu creio no pré-tribulacionismo. Os irmãos creem dessa forma? Amém. Agora, tem gente que crê no mesotribulacionismo, que vai passar o primeiro período da tribulação. Ó, vai lá, lembra aquele texto? Vai na tua. E tem gente que crê no pós-tribulacionismo, vai passar os 7 anos. Vai lá, meu irmão. Eu creio aqui, ó, no pré-tribulacionismo. A volta de Cristo divide em 2 etapas: secretamente para buscar a igreja, e em glória, sendo visível a todos após o período da tribulação. Antes, ele vem para arrebatar a sua igreja, nem o olho verá. Depois ele vem, depois da tribulação, ele vem buscar o seu povo Israel, em que todo olho verá. Há uma diferença absurda. Alguém tem dúvida do pré, do meso e do pós? A milenista, pré-milenista e pós-milenista. Aí fala-se do milênio. Nós estaremos com Cristo, reinando com Cristo no milênio. Quantos creem dessa forma? Amém. Glória a Deus. Nós estaremos lá chefiando, governaremos com Cristo. Julgaremos as nações. Fez o quê? Julgaremos as nações. Julgaremos as nações. Glória a Deus. E o dispensacionalismo clássico, que foi o que nós falamos do arrebatamento da igreja, visível e invisível. Ou invisível para a igreja, visível é quando Jesus virá levar o povo de Israel. E aí que todo olho, até aqueles que ou traspassaram verão. 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tem gente que diz assim: Senhor, tomara que eu não seja morto, tomara que eu seja arrebatado. Isso seria bom, né, irmão? Seria bom. Se formos arrebatados, né? Não iríamos passar pela morte. Que privilégio, né? A morte é tão dolorosa. Mas se aprover a Deus que passemos pela morte, a morte, eu sei de uma coisa: ela é um passo para a glória. Para quem está salvo. Hã? Para quem está salvo. Para quem está salvo. Para quem não, isso é um passo para a perdição, né? Eterna. Então, o arrebatamento da igreja, os irmãos veem lá na apostila: Tribunal de Cristo e as boas do Cordeiro. No Tribunal de Cristo nós receberemos o que no Tribunal de Cristo? Hein? O galardão. Receberemos os galardões. E depois participaremos das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Veja quando o texto diz: e encontraremos com o Senhor nos ares. Significa que a
de julgarem na praça, ou então receber os despojos na entrada da cidade. Portanto, Jesus ele traz isso para nós. Nós não iremos entrar logo nos céus. Iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, ou seja, seremos recepcionados por Jesus antes de entrar nos céus. E Paulo, olha, a Epístola de Efésios é interessante. Hoje eu estava lendo de novo a Epístola de Efésios e eu consegui ver coisas que das outras vezes, quando eu li, não consegui ver. Paulo ele fala assim, portanto, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra os dias maus, e havendo feito tudo, ficar firmes. Né? Ele fala das potestades do ar, que estão nos lugares celestiais. Paulo usa esse termo na epístola 3 vezes, 2 vezes para a igreja, no capítulo 1, versículo 3, e depois ele cita de novo para a igreja. Por último, ele fala isso das potestades que são nos lugares celestiais, ou seja, ele já está antevendo que nós iremos expulsar os demônios dos lugares celestiais, ou seja, dos ares, entre os céus e a terra. É o lugar onde eles estão habitando. É o lugar de batalha entre o céu e a terra, impedimento de oração. Paulo fala as potestades do ar, que estão nos lugares celestiais. Quando nós formos arrebatados, estaremos com o Senhor nos ares, as potestades descerão para a terra, e aí começará a grande tribulação. Então, o que resiste, isso nós vamos ver na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o que resiste o inimigo somos nós. Somos nós, igreja. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas. O que eles tentam fazer aí todos os dias? Destruir a igreja. Ele não consegue, vai destruir família. Não é assim? Esses dias picharam uma igreja lá em Pernambuco. Aí colocaram assim: Deus está morto. O homossexualismo está em alta. Coitados. Não souberam o que fizeram. Das duas, uma: ou decretar a salvação, ou decretar a perdição total. A igreja resiste. Por que eles atacam a igreja? Poderia atacar outras instituições. Porque a igreja, Jesus disse: olha, vós não sois deste mundo, por isso que ele vos odeia, por causa de mim, porque eu estou com vocês. Ele está conosco. O mundo odeia, porque no mundo habita quem? As potestades do mal, o anticristo, o espírito das trevas. É ou não é? Então, irmãos, quem resiste aqui a tudo isso é a igreja. Quando levanta um endemoniado aí do cão, aí cheio de capeta no corpo, a igreja: não, está errado. João fez o que? João Batista fez o que com Herodes? A mulher que você está é do teu irmão, devolva ela. Na cara, na lata. E a prova disso é que quando Daniel está orando, que o anjo das trevas, né, impede a oração de Daniel chegar, então dá para perceber que ele está preocupado. Ele pediu a descida, o príncipe da Pérsia, ele pediu a descida do anjo. É o lugar deles, é nas regiões celestiais. Mas nós iremos nos encontrar com o Senhor, eles sairão de lá e faremos uma festa. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Amém. Referência: a vinda de Cristo em glória, glória a Deus. Eis que é vindo, aqui é um com acento, o Senhor, milhares de seus santos. O milênio é o reino de Cristo, com duração de 1000 anos, que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória com os seus santos.
Ele nos livrará da ira futura, Tessalonicenses 1:10. Deus não nos destinou para a ira, Tessalonicenses 5:9. Pois bem, até aqui os irmãos entenderam sobre. Passei rápido aqui para os irmãos. Vão lá na apostila, no slide, e vocês vão ter isso aqui em escatologia. Tá certo? Escatologia vai passar tudo isso. Pena que o tempo não dá, porque é muita coisa, escatologia é muito mais coisa e não dá o tempo. Mas o segundo objetivo de hoje é falar sobre liturgia. O que, que os irmãos entendem sobre liturgia? Organização, como é padrão, uma coisa, a liturgia do processo. Sim, é o processo do culto, né? Padrão de ordem. Quando falamos de liturgia, logo vem à nossa mente a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, observem essas imagens, não é daqui? Olha aqui. Essas imagens são mais da Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica, ela desde o 5º século depois de Cristo, quando a Igreja Católica ela começa a tomar corpo, eles começam a aprimorar a forma de culto. A Eucaristia, a missa, tá certo? Os santos, eles começam a aprimorar a ordem de culto. A igreja, né, a igreja do primeiro século já tinha uma ordem de culto. Nós vamos ver isso em 1 aos Coríntios, capítulo 14. Quando Paulo fala, olha, quando vos ajuntais, cada um traga salmos, né? Traga profecia, cada um traga cânticos espirituais. Paulo fala isso em Colossenses 3,16, porque a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e que haja em vós salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando e cantando com o vosso coração. Então a igreja do primeiro século já tinha uma tendência de organizar o culto, né? Nós vimos em um episódio que Paulo ele prega. Paulo gosta de pregar. Pregar com Paulo. Ele prega tanto que o menino ele dorme e cai. Né? Paulo ele ultrapassa o horário. Né? Não sei se pelo entusiasmo de Paulo, mas depois Paulo fala assim: olha, o culto, né, o ajuntamento a Deus deve ser com ordem e decência. Né? Então, Paulo, a igreja de Corinto, que era uma igreja meio desorganizada, Paulo ele começa a delinear, ele começa a criar um caminho organizado para que a igreja de Corinto pudesse trilhar por ele. Né? Paulo ele fala da ordem do culto, ele fala dos dons espirituais, estava meio bagunçado, profecia, todo mundo falando. Paulo disse: olha, um fala, depois o outro, né? Fala e os outros julguem. Então Paulo começa a criar uma forma de ordem de culto. Mas a igreja ela toma o seu rumo, e até então nós temos alguns documentos que falam sobre culto, sobre ordem. A Igreja Católica que dá essa visibilidade à liturgia. Se você for procurar no Google, você vai ver que sobre liturgia, uma gama de material é mais da Igreja Católica. Um dos cardeais que mais escreve sobre liturgia é o J.P. Ratzinger, o Bento XVI. Na Igreja Católica ele é considerado o maior teólogo da atualidade. De modo que ele traz uma perspectiva de liturgia parecida com aquela que nós devemos seguir aqui na igreja cristã. Na igreja evangélica, protestante, pentecostal. E uma coisa, antes de Ronaldo falar: pentecostalismo não é desordem. Pentecostalismo não é bagunça. Alguém querendo justificar
assim, agora quem falou foram os homens, depois que passa das 9 horas, agora quem vai falar é o Espírito Santo. Irmãos, isso é antibíblico. Então, o culto todo, o Espírito Santo não falou. Só vai falar depois das 9 porque você quer. Né? Não só falando sobre a questão da liturgia da Igreja Católica, nas missas, celebrações dele, a própria igreja, eles distribuem logo na entrada, aparecendo um jornalzinho. Aí vem o nome de liturgia, aí vem os salmos cantados, palavra oficial, vem tudo bem organizado, tudo, e as pessoas que irão representar aquele momento, palavra cantada, mensagem cantada, a hora do ofertório, tudo bem organizado e detalhado. Quem toma isso Só que muito... lógico que é muito engessado isso. Né? Engessado. Mas, vamos lá. Quem toma muito isso ao pé da letra são as igrejas tradicionais. Presbiteriana, batista tradicional, pega isso muito ao pé da letra. Metodista, pega isso muito ao pé da letra. Eles seguem de fato. Você chega lá na igreja e você vai receber um folhetozinho que tem a ordem do culto. Na verdade, algumas igrejas batistas tradicionais, o pastor ele já coloca o ano, as pregações do ano, sabe? Como na Igreja Demais, Católica é a mesma coisa. coloca a Na Igreja pregação Católica é do a mesma ano. coisa. Então, todo, eu não sei É que anual, dia é lá o eles culto definem um tema de e faz a ensino, pregação. né? De instrução, o mesmo já sabe, hoje vai falar sobre tal. Isso também já é demais. Mas, tomando eu, por exemplo, eu sigo uma ordem. Eu não gosto de pregar no Duni. Como é? Isso aí, eu não gosto de pregar assim. Eu não gosto de vir pregar no fogo. Hoje eu vou pregar o quê? Eu subo no fogo, eu não sei o que eu vou pregar. Meu Deus, me dá uma revelação. Senhor, o que é que eu... Não. Eles são assim, né? Eles... Uma inspiração. Não. Tem que ter uma ordem, mas essa ordem tem que ser uma ordem pré-definida. Até a ordem tem que ter pré-definição. Então, eu procuro seguir uma ordem, mas nada de engessado. Porque senão, se eu colocar algo engessado, eu não vou perceber, eu não vou ser sensível o bastante para saber o que a igreja está precisando. Compreende? Até porque, pastor, no culto pode acontecer 1000 coisas. Pode acontecer. E o Senhor, Ele vai trabalhar em cima daquilo que ardeu no meu coração. Exemplo, eu estou aqui, segunda-feira termino aqui, eu já estou preocupado na próxima segunda-feira. Já estou preocupado. Aí eu sigo, Senhor, isso aqui, eu sigo uma ordem. Às vezes eu tenho o costume de seguir um tema. Exemplo, né? Eu aqui ministrei pouco tempo sobre religião, política e economia. Então já é uma ordem, eu já sei o que eu vou pregar nas próximas segundas-feiras, eu já preparo aquilo dentro dessa ótica. Ok? Terminando isso, Senhor, e agora? O que é que vem? Obviamente Deus ele não vem numa nuvem. O anjo, ai filho, faça isso. Não. Isso vai arder no seu coração. Mas para arder no seu coração, você tem que ler a Bíblia. É ou não é? Porque se você ler só Apocalipse, só vai cair Apocalipse se você pregar. Você só vem na mente, no coração, Apocalipse. Mas se você ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, vem de Gênesis a Apocalipse. Vai ser um leque, um horizonte imenso, que você vai ter pregação, ó. Isso é mais em homilética. Mas só uma ideia da liturgia de culto. O pastor, ele não pode ficar perdido. Eu vou ler o que mesmo? Irmão, canta o hino aqui que eu vou procurar aqui. Irmão, canta o hino aqui, irmão. Irmão! Aí a igreja diz assim, gente. O que aconteceu? Um pastor ele trabalha, mas só que
mente dele está voltada para a palavra. Mesmo trabalhando, o coração dele vai estar fervendo, como o salmista no Salmo 45, verso 1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é como a pena de um destro escritor. Então, se eu leio trabalhando o dia todo, mas Senhor, com aquela palavra, amém, sim, Senhor, sim, aquilo, já fez o sermão. E Deus vai lhe dar a palavra que a igreja precisa. A liturgia só está sendo uma opção que nós temos para fazer tudo, menos para a palavra. Menos para a palavra. Você dá oportunidade a todo mundo. Aí vem a oportunidade. Irmãos, oportunidade. O que é oportunidade? Saudação. Aí vai dar saudação a Moel. É o beijo na flor. É o beijo? Na flor. O que é o beijo na flor? Você chega aqui, eu saúdo, né? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero ler aqui um texto bíblico. É mais ou menos assim, né, irmão? Em Romanos capítulo 1, capítulo 4 até o capítulo 15, é assim? Capítulo 1, versículos no máximo 3. Aí você lê o capítulo todo, as irmãs falam. Amém? Amém? Depois ainda tem explicação. Aí depois da explicação, Deus está dizendo: Introdução, desenvolvimento. Desenvolvimento, conteúdo, desenvolvimento, conclusão. E ainda tem o rodapé. Eu vou cantar um hino. Depois da conclusão, ainda tem a referência, o E rodapé. aprenderam um negócio assim, o pastor permite? Nem permitiu, já está vendo regra. Pastor, não pergunta não, fala assim, com a permissão do Com pastor. a permissão do O pastor. pastor nem sabe. E nem permitiu. A igreja fica de pé com a permissão do pastor. Entende, irmãos? Beijo na flor. Quem falou beijo na flor? Beijo na flor. Não precisa ser rápido também, não. Só do irmão, conte aí uns segundos. Com a paz do Senhor, Deus abençoe a igreja. Eu quero ler aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus Cristo abençoe a tua vida, te guarde em nome de Jesus. Amém. Quantos segundos? 20, 15, rapidinho. Não é verdade? Rapidinho. Aí, meu irmão, eu quero cantar um hino. Irmão que canta o hino. Aí canta aquele hino. Esses hinos de hoje agora tem 8 minutos. Repete várias vezes. Aí quando você canta um hino de 8 minutos, já tira a oportunidade daquele irmão que quer cantar um testemunho. Não, depois do hino ainda dá uma palavra de mais 5. Mais 5. Então, tudo isso significa liturgia. Liturgia. Tem irmãos, irmãs, mais irmãs, que já gostam de falar. E pior que fala só que a vida tá difícil. Minha mãe dizia assim: você é pior do que o nego do leite. Porque quando pega nesse bendito instrumento, irmão, já foi 50 minutos rodeando. Vai lá, volta. Aí o irmão ela começou com um mesmo que eu já me perdi. A mensagem ou o testemunho, até o hino, ele tem que ter início, meio e fim. Senão fica sem pé e sem cabeça. Concorda comigo? Mesma coisa, você inicia a mensagem, ela tem que ter o início. O início tem que ser um primor para você chocar, digo, você dá um impacto para quem está ouvindo, o desenvolvimento e a conclusão, ela tem que ser o pé da cabeça, que é a introdução. Fazer a exegese do texto, não é isso? É. Então, se você tiver tudo solto, embolado, você fala de Davi, depois você está falando de Elias, depois você fala de Adão, depois você fala de
sabe? E bolou tudo aí no mercado. Ele falou de quem mesmo hoje? Salada de frutas. Qual que assunto ele falou? Ele falou de Davi com Golias ou ele falou de Elias com os profetas do... Veja bem, é triste porque a parte, claro, não estou desmerecendo o ponto, mas eu acho que o mais importante é a palavra. Cada um tem sua forma de. Na minha opinião, o mais importante é a palavra. E a palavra fica para 10, 5 minutos. E isso é indignante. Já ocorreu situações, por exemplo, uma certa pessoa acompanhando uma certa pessoa numa igreja do setor. Ela foi convidada para ministrar no culto de missões. Nesse culto de missões, só a coreografia foram duas vezes a coreografia. Misericórdia, quanto tempo foi? O culto começaria às 6, às 18, terminaria às 20. E aí deu 6h30, 7 horas, e a pessoa olhava para mim, 7h20, 7h30, 7h40, ela olhou para minha cara de novo e disse: eu vou fazer o que? Porque eu disse: fique tranquilo. Deixa o povo com água na boca e termina o culto, você vai entregar no horário. Quando deu 10 para as 8, o pastor pegou, passou o microfone para ela. 10 para as 8? Você tem 10 minutos. Aí não precisa pregar. Quer dizer, a pessoa levou mais 3, 4 dias estudando, correndo atrás, se liberando. Aí sabe qual é o correto? Lê o texto e escreve no microfone. E ninguém gosta, até vi alguém que fez isso, leu um texto e agradeceu, entregou. Aí não gosta, e a gente não gostou. Mas era o horário da pessoa. A administração tinha que ser 1 hora de relógio. Com certeza. Não, você que leva a hora. Você que leva. A pessoa falou, Mas aqui, na nossa cabeça, você fica correndo na Bíblia para chegar no seu ponto. E é ruim. O irmão falou aqui sobre a ótica do pregador. bom. Pregador. Pregador, ele sabe que a mensagem tem que ser gostosa. Tem que ter conteúdo, tem que ter farinha no mocó. Enrola. Aí ele começa bem, agora começa a enrolar. Aí pronto, acabou. Ele começa bem, o desenvolvimento tem a tendência de dar uma queda normal. Depois ele retoma, é igual o gráfico. Ele é normal. A introdução ela é o ápice, aí ele vem, desenvolvimento é normal, depois ele retoma, depois ele dá uma queda de novo e ele volta na conclusão para fechar. Aí o pessoal diz: agora entendi. Ele entrou na mensagem. Agora, você vem aqui, introdução e não sobe mais. Não, e tem pregadores que até começam bem, mas aí ele já não tem mais mensagem, quer inventar. Aí, Mas medo de largar a cacetada. como eu disse, isso é hermenêutica. Tem firula de pregadores. Firula. Não chama mais. Alegoria, né? Aí vem aqui Flávio José. Ah, da hora. Flávio José, ele é famoso. A gente nem sabe quem foi Flávio José que escreveu. Flávio José disse. Não dei nem o primeiro que rapaz. Isso aí é encher chouriço. Se alguém me chamar para pregar um dia antes, eu não vou. Eu só vou se for uma semana no mínimo. Porque eu estuda, né? Pega o contato dele. Viu, pastor? Comida uma semana. Esse que você não falar aqui na hora aí, não vai deixar. Ele está falando de 1 hora. Realmente o irmão está falando é verdade. 10 minutos para mim não tem graça. Não tem. Só concluindo. E realmente foram 10 minutos. Eu falei para ela, só foi o seguinte: não perde o vídeo, claro. Você vai deixar o povo dela na boca. Quando der horário, você pega o microfone. E assim ela fez. Ela pegou, se apresentou, está a igreja, aí pastor lá. Entrou, fez o que deveria fazer, chamou algumas pessoas, ministrou e disse: eu sou uma pessoa que nunca procurou um horário. Metade da igreja no final do culto chamou ele para tipo: irmão, fulano de tal,
Aí, vamos tirar as fotos. Aí o pastor chegou para essa pessoa e pediu desculpas para ela. Me perdoe, mas haverá uma próxima que essa sequela tenha mais tempo para mostrar. Mas ela falou correto. Infelizmente, Estritamente isso é geral no nosso meio. É infelizmente uma realidade. Difícil. Tem gente que pega, tipo, vou levar meio, né? Aí tá o pastor puxando para dentro. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça. No mínimo, numa situação dessa, Deu horário, chega o horário, termina, entrega. E também não entrega assim, como se fosse arrogância. Insatisfeito, não. Deus que abençoe, pastor. Aí, em particular, se o senhor me convidar de novo, estarei à disposição. Aí tem a pregação de 1 hora, mas todo mundo para escutar um testemunho de 1 hora de relógio. Está reclamando que 1 hora de relógio é muito para ministrar uma palavra. Mas também quando fala de clamor na igreja, eu não sei o que está acontecendo. Ninguém quer orar. Gente, é inédito. Você entra na igreja, tá todo mundo de joelho orando e um monte de gente está sentado conversando. Aí vamos lá, e quando chega no dia que eles estão passando por uma dificuldade, quer que a igreja levante o clamor. Aí vamos lá, como é que uma igreja vai levantar o clamor se está lá vendo o irmão, entendeu? Ou então o senhor está ali ministrando, como é que o senhor pode corrigir se aqui você está fazendo coisas? Está entendendo, pastor? Então assim, uma pregação e um clamor é muito importante na igreja. Eu não estou dizendo que testemunho, nem louvor, não é. Mas pregação tem que ter 1 hora. Eu às vezes vejo 20 minutos, ao meu esposo mesmo 15 de dizer o horário. Aí quando o senhor vai ver, está na porta da igreja até meia-noite conversando. E oração faz parte da liturgia. Nós vamos ver aqui as partes da liturgia. Oração é a primeira parte. Se eu tenho oportunidade de chegar na igreja mais cedo para orar, e eu relego essa oportunidade, esse tempo que Deus me deu, eu estou dizendo ali que eu desprezo tudo que o meu pastor está fazendo ali. Porque quando eu vou orar, uma das petições é: Senhor, abençoa o pastor, abençoa o pregador, para que a tua palavra arda no seu coração e que nós ouçamos, não o que queremos ouvir, mas o que tu queres que nós ouça, que a gente ouça. E até mesmo, pastor, então precisa isso. Para deixar até o pregador mais à vontade, para se dizer que ele vai pregar 1 hora de relógio, que nem todo mundo faz isso. Mas assim, dando 1 hora, eu acho que a pessoa se sente até mais à vontade na palavra. Porque quando você fala assim, ó, 20 minutos, ele já pergunta quantos minutos, ó, 20 minutos, ele já fica, não sabe nem o que vai falar, porque é tanta coisa na cabeça que ele está ali para falar. Ó, antes de passar para o Ronaldo, depois o irmão, depois o senhor. Nós, aqui a maioria de nós, se não todos, já temos já uma certa experiência. Antes nós pregávamos, o coração ardia tanto que a gente queria pegar. Hoje a gente já tem a pausa, já sabe o time, né, da pregação. Você não vai com sede ao pote, você já vai pausadamente. Você tem que escrever uma coisa que nós não temos o costume, é escrever. É bom escrever seu sermão. Ah, pastor, eu não escrevo mais, eu digito, como é o meu caso. Eu tenho ali o Evernote. O Evernote é um aplicativo muito bom. Eu tenho ali N sermões que eu preciso passar para o Word para guardar ele, porque senão, se der um problema no Evernote, eu vou perder tudo aí. Sabe? Mas ali no Evernote eu pesquiso, ele já tem um corretor ortográfico, sabe? E eu já vou colocando ali meu sermão, meu estudo, meu trabalho ali dentro. Nós precisamos escrever. Às vezes nós temos preguiça de escrever. Né? Não, meu sermão está na cabeça e vai ser aquilo ali, você vai esquecer. Né? Vai chegar um tempo que você vai esquecer. Então não é pecado você colocar o sermão do lado, ou então um tablet, um celular, não é pecado. Ronaldo. Se tratando de liturgia,
nosso presidente, o pastor Valdomiro, ele é muito taxativo com relação a isso. Deu até um certo desconforto com algumas pessoas no dia da Santa Ceia. Foi. Pela forma como ele agiu, né? Ele tinha um compromisso, tinha um horário e ele foi dentro daquele específico horário que ele tinha proposto. E assim, eu acredito hoje que um dos maiores problemas que nós temos é principalmente na festividade. Porque festividade são 10 grupos, 330 oportunidades e aí a palavra... Solução. Diminui. O festividade é o quê? O que é festividade? Você está comemorando o que Deus fez. Não é? No ano. Não é verdade? Porque a gente vai comemorar o que Deus fez no ano. A gente convida alguns grupos. Tem gente que convida 10 para 25. É isso. Às vezes é os 10. E aí? E aí, o que é que você vai fazer? E aí? Grupão. Já que vieram os 10. Já tá todo mundo louvou só. Todo mundo. Rapaz, tu dá um bom pastor, viu, cara? Tu dá um bom pastor, você, viu? Tu dá um bom pastor. O tempo. O dia mais forte. E outra coisa que está tomando tempo. Coreografia. Vamos ver a coreografia dos jovens. Vamos ver a coreografia dos adolescentes. Das senhoras. Das crianças, das senhoras. Isso, todo mundo. Até os senhores não ganharam nada de criança. Meu irmão Moacir, Júlio, não Moacir existe é não. Ele. Não Aí existe tá não. vendo? Falou. Agora vamos para recepcionista. Sua esposa que gosta dessas ondas, dessas Então artes. o tempo não dá, irmãos. Nós temos que. A Bíblia fala em Efésios: remindo o tempo por quantos dias são maus. Remir o tempo, você calcula o tempo. Não deu, irmão, deixa para a próxima. Na verdade, pastor, isso aqui. Deixa o seu irmão falar aqui. Pois não, tá bom. Sim. Mas visando também a questão dos pastores, quando o pastor convida a igreja para estar sempre na igreja, Também. Que hora começa o culto? 18. Em algumas igrejas 19. Aqui 18. 18 horas é 18 horas que vai começar o O culto. irmão só chega às 18 h Ah, irmão, espera aí, irmão, é 18 horas. Ah, pastor, o grupo fulano não cantou. Deixa para o próximo domingo, minha irmã. Chegue cedo. Então, nós temos que ser um pouco britânicos. Né? Tem, claro, tem tem os acidentes. Né? Hoje mesmo deu para chegar no horário. Eu me esforcei hoje. Não deu, eu me senti uma Ayrton Senna. Quase que o radar me pega, mas o horário tem que ser cumprido, arrisca, não é? Do início ao fim. Aí você chega tarde e quer terminar tarde. O irmão chegou cedo, ficou 1 hora de joelhos, vai ficar mais 1 hora no culto, para depois, sei lá, 22 horas. Tem irmãos que já gostam de terminar tarde, tem irmão que é da noite. Você dá um departamento 18h10 e não consegue lidar no horário. Isso aí não tem como. a pergunta que eu ia fazer é justamente essa, só uma coisa que essa questão do horário. Já se passou muito horário e a pessoa tem um compromisso, a pessoa sai e aí como é que No horário, assim, à noite, do culto, ou seja, ela do 21. culto da festividade. vamos dizer 21, né? Não, obrigado. O que acontece muito, gente tem compromisso com a coisa. E aí tem que sair. E aí eu mesmo realmente falo comigo, aí falando por mim, eu tenho uma dificuldade muito grande em sair no meio. Porque eu é uma questão de educação, eu me sinto tipo assim, sendo mal educado. Mas em alguns casos, eu realmente tenho que sair. E saio, porque eu preciso sair. Mas tem outras pessoas também que saem. E eu queria saber assim, nessa visão, está correto ou não está correto? Uma certa feita, o grupo das crianças foram convidados para cantar em uma igreja.
Aí chegou lá, não vou falar, não esqueci. Aí chegaram lá as crianças, aí o pastor de lá deu 9. Você já 21, né? E hoje que eu tô. Deu 21 e 20. A irmã disse assim: ô pastor, o horário, as crianças, os pais estão esperando lá na igreja e eu preciso ir. O pastor disse: não vai sair daqui não. Ela falou: como é? O que, pastor? Não vai sair daqui não. Aí tem aquela massa que sai daqui, Deus vai lhe abençoar, né? Aí ela disse: pastor, é responsabilidade. 21 e 30 eu tenho que ir embora. Deus te abençoe. Pegou as crianças e foi. É mais criança, né? Aí não falou: olha pastor, aconteceu isso. Não, deixa que eu resolvo. É mais criança. Então, tem coisas que fogem à ética. E o superintendente fica mal visto com aquele comportamento, sabe? É um comportamento que não condiz com o superintendente, não o obreiro. Então nós temos que seguir a norma, a regra, né, a prática, o padrão. Eu já disse aqui que eu conheço um pastor que deu 20,58. Se ele vê que o pregador não dá aquela... agora eu quero agradecer a Deus pelo, né, aquele encaminhando para a conclusão, ele já levanta e fica do lado do pregador aqui, amém. Amém, ainda fica orando assim, amém. 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 Eu já entrego logo. É falta de reverência. Mas tem uma norma. Na igreja não sei, no salão. No salão é seguido à risca. Mas na igreja pentecostal que nós pensamos, né? Achamos que pentecostalismo é bagunça, tem que sair às 10, Tá, antes dessa unificação da igreja, né, que havia toda essa separação, né? Antes dessa unificação, isso era normal. Eu tocava 9h30, não tenho tanto tempo assim, mas eu acompanhei. 50 anos. Após a unificação, o pastor, nosso pastor presidente, uma das coisas que ele bateu por cima disso, a questão do horário. A gente não se percebe, eu acredito que aqui tem obreiro, tem dirigente de geração, já vai pelo menos uma vez para uma reunião. Ou até mesmo para um evento a nível de Salvador, que o pastor estava dirigindo o trabalho. 9 horas em ponto, o pastor acaba o evento. Só que o que está acontecendo é o seguinte, pastor. É o que eu falo sempre. Se eu estou abrindo um culto e eu abro 10 minutos lá na frente, ou mais tarde, quer dizer, se eu abro 7h10 ou 7h40, quando chegar lá na frente, quem vai pregar vai sentir. Então 5, 10 minutos que eu perco aqui, eu seguro aqui porque alguém não chegou, porque o fulano não está aqui, eu posso atrapalhar a ordem do culto. E é isso que está acontecendo. Então assim, uma das coisas que está acontecendo na nossa igreja é justamente sobre isso. A gente não está tendo essa organização. E é o que eu bato sempre lá com a juventude lá da igreja. Quando a gente vai fazer um culto, a gente coloca tudo anotado. Por exemplo, o culto vai abrir 7h30. De 7h30 a 7h10 é o pastor que vai abrir para cantar o hino. Passou o departamento começa a dirigir, é tudo cronometrado. Se passar do horário ali, a gente já chama já na risca para começar, porque a pregação em si, o que já falou aqui, que foi muito importante, é um momento especial. Né? E é claro que também a gente tem que bater na tecla que tem pessoas que falam que a pregação é o melhor momento do culto. Isso eu não acho legal. Alguém chegar e dizer, vamos agora para a melhor parte. É assim que fala, a melhor parte. E isso não é legal. Mas só que assim, a gente precisa ter organização em nossos cultos, principalmente festividade, porque senão as nossas festas vão acabar às 9h30. Agora imagine, a gente convida alguém lá de longe, vem alguém lá de Mato Grosso, ele está com a Bahia, vai se fazer culto aqui em Cajazeira 8. O culto acaba às 9h30. Tipo, quando chegar lá vai dizer o quê? Você conta a Bahia desorganizados. São desorganizados, mal educados. Temos que ter essa ordem, temos que ter essa educação. O culto começa às 18, 19, começar no horário, independente de quem chegar, começa no horário. O grupo chegou tarde, fica sem cantar, não vai fazer mal a ninguém. Eu não sei, não falou aqui da Bahia e tal, mas já tive culto da Assembleia, outras igrejas, e os 5 a 6 estados de viagem, e
festividade nunca terminou 9 horas, em lugar nenhum. São Paulo, Rio, Recife, passa. Mas isso não tem que ser a regra. Festividade, não tem como passar. Não, tem. Aqui, ó, algo que o irmão levantou aqui, ó. O irmão Orlando levantou aqui. Festividade não tem como terminar no horário. Tem. Aniversário, se você for pro shopping, você vai no shopping lá e faz um contrato. O contrato das tantas às tantas. Quando dá o horário, o que é que gerente, fiscal do shopping faz o quê? Não, menino, nada. Agora o horário aqui, o contrato é contrato. É assim ou não é? Por que nós temos que fazer diferente? A mesma coisa é casamento. Como o crente gosta de ser igual ao mundo no casamento? Aí segue a mesma norma. Aí vem demorado, quem estava no salão, Leva uma hora de relógio. Leva uma hora de relógio e os convidados lá esperando. Com fome. Já teve caso. Mas não está treinado, é com fome você. Lá fora. Sim. Então o que acontece? Tem como nós concluímos, independente de ser festa. Fez a festividade, isso aí. Coloca em ordem e faz. Vai terminar no horário. Eu acho complicado. Porque, pelo menos ali em Castelo Branco, passei o ano todo com os adolescentes fechando no horário normal. Mas festividade, a gente tem que entender o seguinte: é festividade. Os adolescentes vão se arrumar melhor. Tem cabelo, tem isso, tem aquilo. Vai chegar atrasado. Tem como você botar o grupo para cansar, para ficar sem banhar. Então são várias coisas que acontecem. Agora, você pegar o Paulo de 10 minutos, eu vejo assim, ó. Quem está aqui, muitas vezes, por mais tempo do que qualquer outra coisa. Tem irmão que pega o microfone, ele vai dirigir, ele fala mais do que o pregador. Mas ó, vocês já assistiram algum congresso da Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco? Já. Como é lá? No horário. Começa no horário. Vocês viram a organização? Até o pastor Valdomiro, na festividade do jovem lá no SEG, lá, eu deixo passar do horário. 10 minutos. Um pouquinho mais. 10 Um minutos. pouquinho mais. Mas não foi uma regra isso aí. Ele é caixinha nisso aí. Mas isso não foi uma regra. Olha, pronto. Mas a gente vai fazer o seguinte. Querem ver que isso não vão aceitar? Grupo de senhoras, exemplo, senhoras. É o maior trecho. O culto começa o quê? 18 às 20. Exemplo daqui, 18 às 20. Irmãs, vamos começar o culto 17. 17h30. Colocar logo 17. Uma hora antes. Vai terminar 20. Vamos começar às 17? Mas prefere terminar 21. 22. Então, a solução seria então, você retrocede mais uma hora, você aumenta mais uma hora para trás. Não fica melhor? Mas aí, não, pastor, do meu cabelo, minha unha, e que não sei o que, irmãos. Se nós colocarmos na festividade ao culto o nosso interesse, o interesse de Deus fica para trás. Mas eu sou observe que, não sei se em todas, mas na maioria, se oprime jovens, se oprime adolescentes, se oprime mais festividade de senhora. Vai dizer a ela. Não é essa opressão, não. Tivemos um congresso de novos convertidos. Porque na verdade também tem assim, ó. Tivemos um congresso de novos convertidos a nível de setor no dia 15, na Liberdade. Começou às 19 horas. Às 21h45 eu já estava em casa.
que maravilha. Na Liberdade. A nível de Salvador. Na Liberdade. E nós colocamos um ônibus e 45 minutos de lá pra cá nós já estávamos. Que benção, né? Você chega em casa 21h45. Só não é regra. Ô pastor, o caso é que tem que ter um padrão. Como está falando, liturgia de Tem que ter um padrão. Tem que ter. Uma vez ou outra. Não é que você marcou para acontecer. Mas pode acontecer. Mas não é regra acontecer. Não é regra acontecer. A exceção não pode virar regra. É porque a gente também não é um robô. Porque a gente vai pegar lá tem para pagar tempo, entendeu? Porque o pregador, ele veio de outro estado. Se estender pela palavra, se estende para a programação. E o pregador ainda veio de outro estado e deixou a igreja inflamada. Ô glória, isso é bom. Realmente. Acho que é essencial. O Congresso, no último dia que estava lá também, foi um evento que o doutor cantou. Mas se cada setor ali fosse cantar, você vai libertar. Então a diferença é que você ouviu o Congresso cantou o grupo todo e você vai conseguir absorver o vocal. Mas olha a programação. Colocou o grupão. 2 hinos. Todo mundo cantou. Quem foi batizado, foi batizado. Quem se alegrou, se alegrou. Não é verdade? O negócio que quem saiu ali alegre é porque não estava ligado. Não estava ligado. Irmã Vanessa. Aqui, irmãos. Irmãos, ó. Irmã Vanessa. Falou com relação a casamento, tudo, mas hoje em dia nos casamentos não faz muito casamento, vocês convidados. Deixar claro isso. Hoje em dia você está vendo a porta e está sem convidado ainda na igreja. Você vai para ficar trabalhando. O irmão falou com relação à senhora, e eu fiquei aqui. Que clamou. Senhora, isso tem também, a senhora também chamada atenção, a senhora também. Mas o que é que tem acontecido hoje? Né? Se a gente convida um cantor, aí a gente vai primeiro vou falar do nosso presidente, nosso pastor presidente. Eu tenho um amigo e esse amigo é cantor, né? E todo pastor também conhece. E toda vez que vai dar a oportunidade a ele, o nosso pastor presidente já fala assim, vai cantar o hino da harpa tal. E não é o hino da harpa que ele vai cantar, mas já está mostrando como ele vai agir. Hoje a gente convidando na festividade uma cantora, ela conta o testemunho, ela conta como chegou, ela fala do hino, como foi dada essa inspiração, então tudo isso já vai levando tempo. Aí vai pro grupo, né? Hoje a maioria dos grupos está muito presa playback. Aí o que é que acontece? Quando dá o irmão do som, é uma benção. Aí fica aí aquele negócio, o irmão canta com a banda e nada. Aí fica glorifica igreja, glorifica igreja. Agora é episódio. Vai dar oportunidade de 6 grupos de playback. Pense aí, irmãos, eu vejo o menino do som aqui já atento para o louvor, vai dar na hora. Tudo isso leva tempo. Pastor. Tudo isso leva tempo. E fica chato. Assim, a minha foi assim, teve um grupo que é mais fácil, e é o que eu falo muitas das vezes, você deixar o grupo local, aquele que convidou, Sim. que está fazendo aniversário, sem cantar. É a oportunidade dos outros. Verdade. É uma série de coisas, irmão. É tremendo. Olha aqui, ó. Lutero e Calvino são considerados os reformadores da liturgia no final da igreja medieval. Eu vou passar aqui. Liturgia é uma coleção de formas ritualistas prescritas visando a adoração pública. Numa linguagem mais técnica, a liturgia é o elenco de tudo que concorre para a boa condução de uma reunião religiosa. Luiz, ele disse uma certa vez, esse livro é um dos poucos livros cujo escritor é evangélico, que ele fala sobre liturgia cristã. Ele diz o seguinte: não pode haver culto sem liturgia, nem liturgia sem culto, pois culto é serviço religioso e serviço religioso é liturgia. Logo,
culto é liturgia. Alguém prega no microfone e diz assim, negócio de liturgia não é do Espírito Santo de Deus, liturgia, tempo, o tempo é de Satanás. Quem falou que o relógio é do cão? Então Cristo, ele rompe com o ritualismo e torna a liturgia um culto agradável. Liturgia faz isso, ser um culto agradável a Deus. Depois você lê isso aqui, olha, esse texto bíblico. Aí uma pergunta, qual a verdadeira adoração? Olha, a adoração é aquele hino que, como é? Ô Jesus, é aquele hino que, todo mundo, isso é adoração? O que é adoração? É aquele hino que toca a alma? Alguns choram? Sim. Outros se quebrantam? Sim. Isso é adoração. É aquele que caminha. O que é? Falou aqui, como é? Você está adorando, que é tão gostoso, você não precisa na minha dizer, se levante, irmão. Você mesmo se levanta e já adora. Antes de cantar, quando o irmão pegar o microfone, vamos louvar o hino e tal. Deus, Jesus, já começa. Entendeu? Adoração, em muitos casos, você se coloca debaixo da cadeira aqui, ó, se quebrantando diante do Senhor. Isso é adoração. Sem ninguém. Adoração se começa quando eu levanto para trabalhar. Quando eu levanto para trabalhar. Adoração. Quando eu chegar na porta da igreja, eu quero adorar. Exatamente, não tem como. Então, ou então com o microfone que falou. Irmão, tem gente que é um gelo. O culto todo fica parecendo um réu. Parece inspetor por gigante. É Mical. Aí quando dá o microfone. Você que não dá glória. Rapaz, primeira vez que eu tô vendo tudo agora. Por quê? Semana retrasada teve um congresso do senhor lá em Paris, que a gente foi. Não, o congresso do senhor lá em Paris. Já falou. Chegou lá no congresso. Já falou, o pregador tava falando sobre quem fica com o celular no culto, né? Esse pastor aí. Não foi, não. Aí tinha. Não, que ele falou, isso. Aí. Não. Aí tinha aí tinha um camarada no público que eu reparei de longe, estava com o celular o tempo todo, né? E ele lá ficando pau. Aí o cara guardava o celular e pegava de novo. Guardava o celular e pegava de novo. Rapaz, quando dá a oportunidade do cara, o cara quase levanta a cadeira para cima. Eu fico lá na porta. Uma vez, isso já tem um tempinho, na Liberdade, um pregador famoso aí. Um pregador famoso. Aí eu estava aqui, né? Eu e minha avó, na Liberdade. Na convenção, que na convenção tem as oportunidades dos cultos, né? O dia todo, os cultos, era o dia todo, eu tinha que ficar o dia todo lá. Aí eu tô aqui do lado da minha avó, aí quando disse assim, vamos passar pro pregador, deixa lá, quase sai. Já peguei a mensagem, já peguei. Aí passar para ela, a irmã aqui atrás, as duas irmãs começaram a falar em línguas. Só o nome, recebeu só o nome, só pelo nome. O culto, as duas no gelo, mas só foi citar o nome do pregador. O cara tava cheio, Tava cheio. Olha aqui, essência do culto, ó. Tem que ser o quê aqui? Repita comigo. Tem que ser o quê? Organizar, progressivo, alegre. O culto tem que ser tudo isso aqui, ó. Se um deles faltar, tá faltando alguma coisa. Claro. Aí não tem celular, graças a Deus. Não, que tem o celular. Olha, irmão, a gente tem que saber usar a ferramenta. Eu gosto do físico, eu gosto de sentir o cheiro da folha, eu gosto. Mas tem um celular que ele tira do sufoco às vezes.
Não é sobre ler, pastor, é sobre filmar tudo. Filmar tudo, é isso que eu falei. Tudo. Ele nem cultua. E se for uma pessoa que tem um dom, aí se um cai, outro filma, vai ser É o dom da filmagem. É o dom da filmagem. Semana passada foi um rapaz lá na igreja. Esse vaso aí entrega tudo, aí não guarda nada. Não tô dando nome a boi. Chegou o cara de boi aí, né? Olha, aí chegou lá no celular, daí descarregaram aí, não arranja um lugar pra carregar aí. Eu coloquei pra carregar, aí deram um pouquinho aí, presta sua Bíblia aí. Peguei a Bíblia, dei a ele, o cara abriu a Bíblia, deu uma saudação lá. Vai pra igreja sem Bíblia. O celular carregou aí, o celular pegou, acho que foi 5%, aí começou. Selfie tá lá, Selfie pra cá, amém. Olha aqui, irmão, já vou concluir, me dê mais 5 minutos, por favor. Os elementos do culto é o quê? Oração, pregação da Bíblia, oração e bênção apostólica. Oração, ela está girando sempre aqui nos elementos do culto, sempre oração. Você vai orar aqui pelo ofertório, você ora para iniciar, você ora agradecendo pela palavra, é assim ou não é? Você ora aqui pelo pregador, Senhor abençoe o pregador, usa ele, né? Aí, dá o quê? Já tem pregador, depois que termina você ora agradecendo a Deus, não é assim. O culto ele gira em torno disso aqui, olha. Pode ser, tem que voltar, porque começa com oração, canto o hino, o país varia a palavra na hora que passa para o pregador. Não, aqui a gente pode, porque as ordens dos tratores não alteram o viaduto, né? Então, aqui você pode, oração, óbvio. Você pode ler a palavra, cantar os hinos, dar o testemunho, é testemunho, viu, irmãos? Aí você tem um ofertório, você pode mudar, mas tem que girar em torno disso aqui. Irmãos, eu quero 2 minutos, Alan, 2 minutos pode ser? 2 minutos? Hoje pode passar um pouquinho para atividade. Fertilidade, pastor. Hoje é fertilidade, hoje é fertilidade. Hoje é fertilidade. É a última aula do senhor. Ó, sabe não. É o que está apontando aqui um negócio interessante. O pastor às vezes tem que saber o testemunho que a pessoa vai contar. Porque tem uma irmã que ela era fã, mas pode, fã de Luiz Gonzaga. Aí ela aceitou Jesus, Deus libertou a vida dela e ela jogou todos os discos de Luiz Gonzaga fora, tudo jogou fora. Aí ela foi contar o testemunho na igreja. Vamos contar o testemunho, Deus me libertou, Luiz Gonzaga, vou cantar um hino. Luiz Gonzaga. Andou de... começou. É terra dentro. Começou. Asa branca. Então não foi ligado. Então, pastor, ouça o testemunho para não o culto ficar aquele culto. Alan vai contar um testemunho, é testemunho do que eu já sei, o que ocorreu com ele na elaboração do trabalho. Beijo na vida. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Me dê minha hora, por favor. Primeiro eu queria agradecer ao nosso pastor Anderson Costa, que já foi edificar na minha vida durante 2 vezes. Ele foi na quadra dele, também deu essa matéria de prosologia, e nossos irmãos ali também na quadra dele. E novamente eu fui agraciado e abençoado, novamente assistindo a aula dele, e me edificou. Né? Esse trabalho da igreja de Efésios, para mim foi tão forte, que Deus soltou no meu ouvido eu trabalhando e falou que eu fizesse um jejum de 40 dias e eu nem entendi por que isso. Isso, Senhor, 40 dias e 40 noites foi o teu filho que fez. Foi o teu filho que mandou. E veio Moisés também, que foi junto também com ele. E Elias também fez. E eu tentei fazer esse jejum de 40 dias e 40 noites para elaborar o trabalho do nosso pastor da igreja de Efésios. E nesses primeiros dias eu consegui durante 2 dias não beber água nem comer nada.
E foi aí que eu comecei a ver coisas que a gente só vê quando a gente está no sobrenatural de Deus. Às vezes o que falta dentro da igreja da gente é que a gente se sacrifique para a glória do Senhor realmente resplandecer. Eu não aguentei mais no terceiro dia ficar sem beber água, porque realmente eu fiquei desidratado, então eu fiquei com disenteria. E eu perdi muitos quilos durante esses 2 dias primeiros. E fiquei 5 dias sem comer, mas bebendo água nesses 3 últimos dias intermitentes. E comecei a ver mais coisas ainda, que a gente só consegue ver, novamente eu vou repetir, no sobrenatural de Deus. Eu fui renovado em línguas. Eu pude ver coisas que ninguém vai ver se não tiver no sobrenatural do Senhor. A igreja de Efésios me relembrou o que é realmente a igreja que a gente deve servir, o que a gente deve fazer. O meu relacionamento com minha esposa melhorou mais ainda, porque eu li na igreja de Efésios que a gente tem que tratar a nossa mulher bem, que a nossa mulher tem que tratar a gente bem, e que a gente como pais, a gente tem que tratar os filhos e os filhos bem com a gente. No livro de Efésios eu lembrei e me atirei mais ainda, no 1º ao 2º capítulo, que o Espírito Santo do Senhor está conosco. Então é Ele que tem que nortear as minhas decisões. E cada vez que eu lia mais esses 6 capítulos de Efésios, eu me renovava mais. Você não está entendendo. O livro da igreja de Efésios fez com que a minha fé fosse renovada novamente. O livro da igreja de Efésios me ensinou novamente como eu devo me comportar na igreja. Aleluia! Como a palavra de Deus tem que ser tratada de fato dentro da igreja. A reverência que às vezes falta dentro da igreja. A igreja de Efésios, na visão de Paulo, há não sei quantos anos atrás, me fez relembrar que a igreja de hoje, 2022, falta mais da igreja de antigamente. Eu fui edificado durante 5 dias. No 6º dia eu tive realmente que comer, porque Moisés ele estava no monte, Elias estava na caverna. Eles não tinham muitos problemas, eles só precisavam orar. Eu tenho algumas empresas, então eu precisava me movimentar muito. E nesses primeiros dias me movimentando, eu senti tonturas, que é normal sentir, pela falta de água, pela falta de alimento. E eu não estou contando para me edificar nem para me engrandecer, porque o nome do Senhor que foi glorificado. Eu não aguentaria se eu não tivesse com Deus os 5 dias, nem de longe. Se eu fosse por mim, pela minha carne, olha só, eu tinha acabado de fazer compras, a minha geladeira estava cheia de comida, a minha despensa estava cheia de coisas, cheia de besteira. A minha vontade era ter a minha geladeira, tomar um todinho, tomar água, mas justamente no dia que eu fiz as compras, ele falou: comece o seu jejum. E aí eu entendi o que ele queria me dizer também, que na fartura, às vezes a gente esquece dele, que na bonança, às vezes a gente esquece dele. Então por isso que quando a minha geladeira estava cheia, a minha despensa estava cheia, ele disse: você vai começar o jejum hoje. E minha esposa olhou para mim e fez assim: minha compra nunca durou tanto durante o mês. Durante 5 dias eu fui edificado, e durante 5 dias a minha vida e o meu ponto de vista mudou totalmente do que era antes. Eu queria agradecer ao meu pastor Anderson novamente, porque o Senhor realmente edificou a minha vida através de Deus por 2 vezes. Muito obrigado, obrigado pessoal. Glória a Deus, Deus é louvado. Foi, com certeza. Irmãos, Deus que abençoe as nossas vidas. Eu estou regozijado, de fato, de ter ministrado mais uma vez sobre essa matéria. E eu digo, cada turma é uma turma. Cada turma tem uma particularidade. E a turma daqui, de Cajazeiras, é uma turma muito boa. Os professores falam isso. Eu, às vezes, eu venho e fico ali assistindo e vocês ficam vidrados, querendo aprender. Isso é muito bom. Vocês de vez em quando participam, isso é muito bom. Então, Deus abençoe as vossas vidas. Continue orando. Amanhã também eu finalizo lá no polo da Liberdade. Finalizo. E não sei se esse ano irei ter uma outra matéria. Mas
eu fico feliz, estou feliz em ter ministrado sobre eclesiologia. É muito bom. Deus abençoe as vossas vidas. Convido-os a se colocar de pés.